Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que o Senhor abençoe a todos vocês. Hoje eu quero falar um pouco sobre as questões de genealogia que estão na nossa Bíblia. Será que elas estão lá por acaso? Será que elas estão lá simplesmente para testificar das gerações? Ou tem um mistério escondido nisso tudo? É isso que nós vamos descobrir através dessa breve reflexão e algumas revelações que Deus tem me dado acerca dessas coisas. Essas genealogias, elas têm um peso na palavra de Deus. Eu sei que é um pouco chato, né? Eu confesso que durante muito tempo eu achei muito chato ler genealogias, né? Principalmente no livro das crônicas, né? Tem muitas genealogias. Mas em compensação, ao fazer a leitura de uma genealogia bem até rápida, é uma das mais rápidas que tem, que se encontra no Evangelho de Mateus, eu me deparei com uma coisa em comum. E essa coisa em comum, eu vou explicar para os irmãos aquilo que eu tenho meditado na palavra de Deus. Essa coisa em comum que tem nessas genealogias é justamente o nome de mulheres. Na genealogia bíblica antiga, nós, no Antigo Testamento, nós não encontramos referências a mulheres. Mas justamente no Evangelho de Mateus, que vai testificar do Senhor Jesus, nós encontramos mulheres descritas na genealogia. Mulheres como Tamar, Ruth, né? E também encontramos Raabe, né? Ou seja, tinha fugido o nome da mente aqui, por isso que eu parei a gravação para poder lembrar. Essas mulheres, elas aparecem na Bíblia não é à toa, né? E as mulheres na palavra de Deus, elas aparecem não é à toa. Na verdade, toda vez que a mulher aparece com um papel de destaque na Bíblia, ela representa a igreja. E Paulo fala isso, né? Que o mistério do Evangelho estava escondido com Deus antes da revelação do nosso Senhor Jesus, né? Então, o que significa isso? É que antes, nas genealogias no Antigo Testamento, as mulheres não apareciam, ou praticamente não apareciam. Não é porque o escritor era machista, como muitos interpretam, não é porque Deus fazia acepção das mulheres, não é porque existia um jugo sobre as mulheres, né? Mas era assim porque o Evangelho da graça do Senhor Jesus estava em oculto com Deus. E só quem tem o Espírito de Deus é que pode discernir essas coisas e entender o porquê que estava em oculto. E justamente no Novo Testamento, que vai falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Mateus, levado pelo Espírito de Deus, colocou essas mulheres lá. Ele não colocou essas mulheres lá por acaso, porque ele era um judeu que provavelmente meditava muito na lei e andou com Jesus. Ele colocou elas lá porque o Espírito induziu ele a colocar elas lá. Porque antes, o Evangelho estava escondido com Deus. Porém, quando o Senhor Jesus vem, é revelado essa grandiosidade, essa graça, esse favor imerecido, entendeu? Essa misericórdia. Tanto é que são mulheres que viveram seu tempo de muita vergonha em suas épocas, porém Deus restaurou tanto a vida literal delas, quanto também fez menção delas na genealogia do nosso Senhor, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, mostrando que Deus pode sim restaurar a vida de uma pessoa e fazer de uma maldição uma bênção, e mostrando que Ele haveria de ter misericórdia pela casa de Israel. Lembra do profeta Oséias, capítulo 1? É bom a gente meditar nessas coisas para entender. E meditando nessas coisas, a gente consegue entender e ter revelações da parte de Deus. É importante compreender as duas casas de Israel por isso. As duas casas de Israel, elas não são compreendidas só para a gente ficar maravilhado com as escrituras. Não, elas devem ser compreendidas para poder ter essas revelações. Então, quando Deus ele mostra para Mateus isso, ele está querendo dizer para a gente que ele tem um plano de restauração. E assim como ele fez na vida dessas mulheres, ele vai fazer também na igreja hoje. A igreja hoje se encontra em ruínas. A igreja hoje se encontra caída. É claro que não toda, não na sua totalidade, mas a grande massa sim.
Mas Deus tem um plano de restauração para tudo isso. Os justos, eles sofrem por causa dos pecados, tanto dos ímpios como da igreja caída, da igreja que se vendeu para o sistema. E isso está retratado na vida de Maria. Maria, que é uma das últimas mulheres a ser mencionada, né, ali no capítulo 1, ela representa a igreja que foi fiel até o fim, que é a igreja que vai ser fiel até o fim, que com dores de parto vai suportar muitas aflições até a chegada do nosso Senhor. Ela sofreu muito, tanto antes da promessa de Jesus, quanto durante a promessa e depois da promessa. Ela representa como se fosse a igreja de Filadélfia, bem longe daquela idolatria que a gente vê que ela é a nossa intercessora, ou isso ou aquilo. Não, ela é uma mulher de Deus, foi uma mulher de Deus e representa a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, podemos assim dizer. Ela representa a igreja que vai estar suportando aflições por causa do evangelho do reino de Deus. Então, esse retrato que é mostrado no Novo Testamento, em Mateus, Lucas, que também vai dar um destaque grandioso para Isabel, né, que foi a mãe de João Batista, e o nome de João é um nome profético, porque ele significa ter misericórdia, ou seja, significa que o Evangelho, ele é a misericórdia de Deus para com todos os homens, para ninguém depois chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu não tive oportunidade de receber essa dádiva da salvação. E também para testificar com o profeta Oséias. Não é lá que Deus fala para Oséias que agora, antes eu não tinha misericórdia da casa de Israel, mas agora eu voltaria a ter misericórdia da casa de Israel, né? E o próprio Senhor Jesus testifica que ele veio não para poder buscar somente a casa de Judá, que são os judeus literais, mas também para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então essa genealogia das mulheres é nada mais nada menos que a representação da igreja. E por que 3 mulheres dentro dessa genealogia? Para justamente nos fazer um paralelo, lembrando com a aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Não foi com eles que Deus fez uma aliança? Não foi com eles que Deus falou: de ti farei multidão de povos, multidão de nações procederão de ti? Então, é isso que eu quero trazer para a reflexão dos irmãos. Continue meditando nessas coisas. Eu vou procurar postar mais vídeos falando sobre essas coisas, as 2 casas de Israel, falando também de alguns entendimentos que eu tive, principalmente nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus e também Lucas, tá bom? Fiquem todos na paz e até breve, em nome de Jesus.